Bom dia, gente. Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje, eu vou começar a fazer o que a gente em física chama tradicionalmente de problemas de blocos, tá? Problemas de bloquinhos. Na verdade, são aplicações das leis de Newton, principalmente a segunda e a terceira lei de Newton. A gente costuma desenhar bloquinhos porque é mais fácil, né, do que desenhar situações. Mas é fácil imaginar uma situação real como essa, né? Alguém empurrando um bloco maior que empurra um bloco menor. Por exemplo, dois carrinhos de supermercado, você faz força no carrinho A e o carrinho A empurra o carrinho B. Geralmente esses problemas perguntam duas coisas. Eles perguntam, opa, vamos pegar o pincel, a aceleração dos objetos e o valor de uma força de contato entre eles. Repare aqui, né? Os objetos estão em contato, um está empurrando o outro através dessa superfície aqui. Então, é interessante saber qual parcela da força original vai passar para o bloco B. Então, geralmente, esses problemas perguntam quanto vale a aceleração e quanto vale essa forcinha de contato. Então, vamos começar a fazer o problema. Para resolver esses problemas, é claro que a gente tem que ter alguns valores, né? Tradicionalmente, os valores mais comuns que se dá são os valores da força e das massas de cada objeto. Eu vou colocar aqui alguns valores que provavelmente estariam no enunciado, tá? Vamos considerar que, por exemplo, esta força ela valha, sei lá, 30 newtons, por exemplo. 30 newtons estão sendo aplicados de força aqui no bloquinho A. Vamos considerar que o bloquinho A tenha 4 quilos de massa e que o bloco B tenha, por exemplo, 2 quilos de massa. E aí, então, essa força de 30 newtons é aplicada no bloco A e, né, o bloco A empurra o bloco B. E aí eu pergunto duas coisas. Quanto vale a aceleração do objeto e quanto vale uma forcinha de contato que eu costumo representar pela letra F minúsculo para diferenciar, por exemplo, dessa força aplicada aqui no bloco A, que eu coloquei como um F maiúsculo. Bem, gente, para resolver esses problemas, a gente tem que seguir 3 passos, tá? Eu vou descrever cada um melhor, mas os passos são os seguintes: você isola os blocos, desenhando as forças em cada um, aplica a segunda lei de Newton, ou seja, F igual a ma em cada bloco, e resolve o sistema de equações formado. Parece mais difícil do que é. Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz. O primeiro passo é isolar os blocos. O que é isolar os blocos? É literalmente isso. Eu vou olhar para cada bloco separadamente, o bloco A e o bloquinho B, e vou desenhar as forças que atuam em cada um. Então, vamos apagar aqui rapidamente o quadro, e aí eu vou isolar os blocos, ou seja, vamos botar o bloco B aqui separado, vamos botar o bloco A separado também, né? Apagar todo o resto aqui ao redor. Olha que legal, né? Muito sofisticado isso, né, gente? Uma tecnologia. Aí pronto, tenho os dois bloquinhos aqui isolados, tá? Literalmente, né? Um separado aí do outro. Agora, eu vou desenhar as forças que atuam em cada um. Então vamos começar a desenhar as forças que atuam em cada bloco. Geralmente, o problema, né, gente, se a gente lembrar, ó, já mostrou uma força que está atuando no bloco A, que é a força que eu disse que vale 30 newtons. Então, vamos desenhar ela aqui, ó. Ela atua aí para a direita, valendo 30
newtons. Ótimo. Que outras forças atuam? Aí a gente tem que começar a se lembrar das forças que a gente já conhece. Por exemplo, atua o peso? Provável, né? Esses dois blocos estão aí no solo horizontal, tá? Estão sendo puxados para baixo, né? Então, tem o peso aqui sobre o bloquinho A e tem o peso sobre o bloco B. Quanto vale o peso? Bem, se o bloco A tem 4 quilos de massa, o peso é 40 newtons. Porque mesmo, né, gente? Que peso é massa vezes gravidade. E a gente costuma colocar gravidade igual a 10. Então, o peso vale 40 newtons. De forma semelhante, o bloco B, o peso vale 20 newtons. Só que se a gente olhar aqui a situação, estranho, né? O bloco A não deve descer no plano horizontal, ou seja, ele não está afundando no chão. Por quê? Porque ele está em contato com o chão. E estando em contato com o chão, existe uma outra força, chamada força normal. Lembra disso? A força de contato entre o objeto e o chão. E essa normal vale quanto? 40 newtons. Geralmente ela é igual ao peso. Aqui também no bloco B, ela vale 20 newtons, igualzinha ao peso. Por quê? Porque o bloco não se move para cima ou para baixo, né? Ele está se movendo apenas na horizontal. Então, na vertical, essas forças, elas têm que se anular mesmo. Inclusive, para não poluir demais a figura, eu vou fazer o quê? Pronto, vou apagar. Tá? Existe o peso, existe a normal, mas eles se anulam. Então a gente não precisa nem desenhar, tá? E qual é a força que está faltando aqui? Bem, está faltando uma força muito importante, que é uma das coisas que eu quero calcular. A força de contato entre o bloco A e o bloco B. Claro que eu aqui os separei para conseguir, né, desenhar melhor, entender melhor o que está acontecendo. Mas, se você pensar na situação proposta, o bloco A e o bloco B estão encostados um no outro. Ou seja, o bloco A está empurrando o bloco B para frente com uma forcinha que a gente chama de F, força de contato. E aí nós temos agora a terceira lei de Newton em ação. A ação e reação. Se o bloco A empurra o B para frente, o bloco B empurra o A para trás, para a esquerda. Repare, ó, esses blocos estão separados, tá, gente? Separados um do outro. Quando eu separei, a gente pode pensar nessa forcinha de contato empurrando o B para frente e, claro, se B é empurrado para a direita, B empurra A para a esquerda. É isso que é ação e reação, beleza? Desenhei agora os bloquinhos separados uns do outro. Desenhei agora os bloquinhos literalmente separados um do outro. E agora eu vou para o segundo passo. O passo 2 é aplicar a segunda lei de Newton. Qual é a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton é a única que é uma fórmula. É a famosa F igual a ma. Que F é a força resultante sobre o objeto. Esta parte é muito importante, tá, gente? A força resultante sobre o objeto é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Eu vou aplicar essa equação F igual a ma para cada um dos corpos, para o corpo A, tá? E para o corpo B. Então, eu vou começar pelo corpo B. Por quê? Porque é mais fácil, tá? Só porque é mais fácil para você entender. Depois dá para começar pelo bloco A, mas pelo bloco B é mais fácil. Vamos olhar o bloco B, ó que beleza. Sobre o bloco B,
claro, tem três forças, né? Tem o peso, a normal, mas o peso é normal a gente já discutiu, não precisa nem desenhar. Eles estão se anulando mesmo. Que força que sobrou? Sobrou essa daqui, só a força de contato que A empurra B. Então, quando sobra apenas uma força, ela já é a força resultante sobre o corpo. Então, se eu for escrever F igual a MA para o bloco B, eu vou escrever que F, ou seja, a única força que atua sobre ele, é igual à massa, qual que é a massa dele? 2 quilos, vezes a aceleração, que é algo que eu quero calcular. Veja só o que aconteceu então. Simplesmente substituí. O único valor que eu sabia era o valor 2. Ah, professor, mas não podia ter substituído 30 aqui, não? Né? Não, gente. O 30 não está atuando no bloco B. Está atuando no bloco A. Tá? Na verdade, uma parcela dos 30 newtons é que passa para o bloco B. É isso que eu quero descobrir na questão. Então, o único valor que eu sabia mesmo era a massa. Aí eu substituí, ficou F igual a 2A. Vamos olhar para esta equação. É possível calcular o F ou o A nessa equação? Só com ela? Não é possível, né, gente? Quando a gente tem duas variáveis, ou seja, a aceleração e a força, não dá para calcular diretamente com uma equação só. Eu preciso de uma segunda equação. Da onde ela vai vir? Do bloco A. No bloco A é um pouco diferente a aplicação da força resultante igual a massa vezes a aceleração. Por quê? Porque eu tenho duas forças. Eu tenho a força de 30 newtons empurrando o bloco para a direita e eu tenho essa forcinha F, que só lembrando é a força de contato, né, entre A e B. O A empurra o B para a direita e aí o B empurra o A para a esquerda. Essas forças aqui, gente, elas são opostas, né? Opostas em sentido. Será que elas são iguais? Olha, a ideia é que não, né? A ideia é que uma dessas forças vença para que o bloco A consiga acelerar, ou seja, ganhar velocidade. Então, uma dessas forças é maior nesse caso. Na dúvida, considere o seguinte, para onde será que os corpos se movimentam? Olha a situação. A força F empurrando os blocos para a direita. Eles se movimentam para a direita. Não é exatamente isso que é o correto de pensar. O correto é de que eles aceleram para a direita. Mas não tem grande problema também pensar simplificadamente que essa força empurra esses corpos para a direita. Então, a força para a direita deve ser a maior. E como é que a gente calcula uma força resultante quando tem duas forças em sentidos opostos? Por exemplo, uma valendo 20 e a outra valendo 15. A gente subtrai uma da outra. Nesse caso, 20 menos 15 daria, por exemplo, 5. Só que aqui eu tenho a maior força valendo 30 e a menor valendo F. Então, a resultante fica 30 menos F é igual a massa, lembrando que a massa do corpo A é 4, vezes a aceleração, que eu ainda não sei quanto vale. Terminado esse segundo passo, o que eu montei? Eu montei um sistema de equações. Ó, que beleza, um sistema de equações. Agora, vamos lembrar, vamos ver como é que resolve esse sisteminha aí. Gente, um sistema de equações é resolvido por dois métodos, chamados adição e substituição. Eu vou usar inicialmente a adição. É um processo simples. Lá no sexto ano, você aprendeu a fazer coisas como x mais y igual a 5, x menos y igual a 3. Aí tem que somar, né, as duas para descobrir o valor de x e y.
Então, vou mostrar aqui como é que faz. É bem facinho. A gente vai literalmente somar o lado esquerdo da equação e o lado direito da equação, tá? O igual separa os dois lados. Do lado direito, vamos começar pelo lado esquerdo, né? Do lado esquerdo, o que a gente tem? A gente tem 30 menos f, vou somar com a parte de baixo, mais f. Gente, o que vai acontecer se eu colocar 30 menos f mais f? O e menos f e o mais f vão desaparecer. Essa é a vantagem do método da adição. Quando a gente usa aqui nos nossos probleminhas, tradicionalmente alguma das variáveis desaparece. Então, a gente vai ficar apenas com o 30. E do outro lado, quando eu somar 4a mais 2a, vai dar 6a. Olha que beleza, né? Então, moleza, agora eu tenho uma equação resolvível. 30 igual a 6a. Por que esta é resolvível? Porque essa tem apenas uma variável, a aceleração. E aí, gente, como é que a gente calcula a aceleração nesse caso? Bem, o 6 está multiplicando a aceleração. Então, ele passa dividindo. Fica 30 dividido por 6, que dá 5 metros por segundo ao quadrado. Como é que eu sei que deu metro por segundo ao quadrado? Porque a força estava em newtons e a massa estava em quilos. São unidades do sistema internacional. E aí a aceleração vai sair em metro por segundo ao quadrado. Tá? Olha que beleza. E agora? Agora eu tenho uma das variáveis. Como é que eu calculo a outra? Bem, agora eu tenho que substituir. Eu vou pegar esse valor e colocar ou aqui ou aqui. Em qual equação? Tanto faz a equação, tá? Você escolhe. Eu acho que provavelmente é mais fácil na segunda equação. Então, vamos apagar aqui uma coisinha, né? Porque senão você vai se confundir aqui. Então, vamos apagar, né? Vamos deixar as equações bonitinhas de novo, tá? 30 menos f igual a 2a. Então, agora nós vamos substituir o valor de a aqui, na segunda equação, porque fica mais simples. Aí vai ficar f igual a 2 vezes 5. F vai dar 10 newtons. Essa daqui é a forcinha de contato entre os dois blocos, tá? Eu sei que como é a primeira vez que você vê esse tipo de exercício, pode parecer confuso, mas não é. Qualquer coisa, volta o vídeo para o início e assiste tudo de novo para pegar os 3 passos. Passo 1, isolar os blocos, desenhar as forças nele. Passo 2, escrever essas equações que vem de F igual a MA. Passo 3, resolver o sistema e descobrir os valores pedidos, tá? No próximo vídeo eu vou fazer um outro exercício de bloquinho para você ir pegando o jeito. Grande abraço, tchau, tchau.